Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula então eu vou explicar para vocês como a gente faz o cálculo da curva de calibração e a determinação da equação da reta a partir dos dados que nós obtivemos na aula prática. A primeira informação que nós devemos buscar é justamente a concentração do padrão de proteína utilizado na aula. Se vocês lembram, o padrão que nós utilizamos foi um padrão de albumina de 1 mg por ml. Então, eu vou anotar aqui na planilha. Se vocês observarem, a unidade utilizada para expressar a concentração do padrão de albumina está em miligrama por ml. Porém, se nós buscarmos a informação lá no protocolo e observarmos que na nossa curva padrão nós pipetamos este padrão em volumes de microlitro. Então aí a gente tem uma diferença de 1000 vezes, né, a ordem de grandeza, de microlitro para ml. Então, para facilitar alguns cálculos, eu vou transformar essa concentração aqui para microlitros. 1 miligrama por ml é a mesma coisa que 1 micrograma por microlitro. Quando eu converto de miligramas por ml para micrograma por microlitro, eu simplesmente mantenho a mesma relação entre a quantidade e o volume utilizado, mantendo assim, né, a proporcionalidade entre essas duas unidades utilizadas. Ok? Bom, a segunda informação então é justamente calcularmos o quanto tinha de proteína em cada um dos pocinhos que nós pipetamos. Agora, com essa transformação que nós acabamos de fazer, fica bem mais fácil de fazer esse cálculo, né? Se eu tenho uma concentração de 1 micrograma para cada microlitro do meu padrão pipetado, num pocinho onde eu pipetei 5 microlitros, eu vou ter exatamente 5 microgramas. Tá? Num pocinho que eu pipetei 10 microlitros, 10 microgramas. No pocinho branco, como a gente não pipetou absolutamente nada de proteína, então mantemos aqui o zero. Uma vez calculado a quantidade de proteína em cada um dos pocinhos pipetados, fica muito mais fácil de nós calcularmos agora a concentração de proteína existente neste poço. A concentração do padrão de albumina é uma informação. A concentração de proteína dentro do poço é uma outra informação. Tá? São duas informações distintas. Então, para fazer esse cálculo da concentração de proteína no poço, nós precisamos levar em conta qual era o volume final que nós tínhamos nesse poço. Se vocês olharem o protocolo e somarem os volumes todos que nós pipetamos, o volume final vai ser exatamente 250 microlitros. Então agora eu sei que neste pocinho primeiro aqui eu tenho 5 microgramas em 250 microlitros. No segundo eu tenho 10 microgramas em 250 microlitros. Para eu saber a concentração em micrograma por microlitro, basta eu dividir um valor pelo outro. O próprio Google Planilhas já me pergunta se eu quero fazer esse preenchimento automático para todas as células, né, fazendo exatamente a mesma divisão do valor que está na coluna D por 250. Nesse caso eu vou aceitar porque é exatamente o cálculo que nós precisamos. Então eu vou dar OK. E ele automaticamente já calcula, né, a concentração em cada um dos pocinhos. Vamos apenas checar aqui para ver se está tudo certo. Aqui é a célula D3 dividida por 250. Aqui a D4. Aqui o próximo é a D5, a D6 e a D7. Tá? Então ficou certinho. Aqui no primeiro pocinho, que é o branco, a gente continua com zero. Tá? Então agora eu tenho justamente a quantidade de proteína em cada pocinho e a concentração de proteína em cada um desses pocinhos. O próximo passo, então, é nós pegarmos os valores de absorbância. Esses valores aqui são valores hipotéticos, são exemplos, né, que eu trouxe para vocês, e calcular exatamente a absorbância média, uma vez que a gente fez a leitura em duplicata. Aqui também a gente usa uma formulazinha muito simples, presente no próprio Excel ou no Google Planilhas, qualquer um dos dois, que é justamente calcular a média. Ele inclusive já vai sugerir aqui, no momento que eu cliquei aqui
e coloquei o sinal de igual, ele automaticamente sugeriu fazer uma média de todos esses valores aqui. Tá? Eu vou aceitar e depois vou fazer uma pequena correção, porque eu não quero que ele faça uma média de todos esses valores aqui. Eu quero que ele faça uma média apenas dos valores que estão na coluna E e na coluna F. Então, vou dar um Enter aqui, volto aqui para cima e edito essa fórmula. Eu não quero da coluna B até a coluna F, eu quero da coluna E até a coluna F. E aí eu vou dar Enter. Tá? Da mesma forma que antes, ele já vai me perguntar se eu quero que ele preencha automaticamente as próximas células. Eu vou dar um OK e ele vai fazer o preenchimento e vai calcular a média respectiva, né, de cada uma dessas células aqui. Então, para a célula G3, ele vai calcular a média da E e da F3 e assim por diante. Então agora nós temos todas as informações que nós precisamos para calcular essa curva de calibração e posteriormente determinar a equação da reta. Quais são essas informações? É a quantidade de proteína, a concentração de proteína em cada um desses poços e a absorbância média. Por que essas informações são importantes? Porque eu quero justamente correlacionar a quantidade de proteína e a concentração de proteína com a absorbância que elas geraram e estabelecer uma relação, né, entre o quanto de proteína eu tenho em cada poço e a sua respectiva absorbância, uma vez que a absorbância é dependente da quantidade ou da concentração de proteína que eu tenho dentro de cada poço. Quanto mais proteína, quanto maior a quantidade ou maior a concentração, maior vai ser a absorbância. Isso é o que a gente espera. Então vamos verificar se é realmente isso que observamos na aula prática. Bom, para isso então eu preciso construir um gráfico. Construir um gráfico estabelecendo justamente essa relação entre a quantidade ou a concentração de proteína e a respectiva absorbância. Que tipo de gráfico que eu vou escolher? Como neste caso a absorbância ela é dependente da concentração de proteína ou da quantidade de proteína, nós iremos utilizar então um gráfico XY, também conhecido como gráfico de dispersão. Por quê? Porque o valor de y, que é o valor da absorbância, é dependente do valor de x, ou é influenciado pelo valor de x, que é justamente a concentração ou a quantidade de proteína. Se o valor de x aumenta, o valor de y tende a aumentar também. Então é um gráfico de dispersão. Para isso, então, eu preciso selecionar o que eu quero que o Google Planilhas coloque no gráfico. Então nós vamos começar primeiro fazendo uma relação entre a quantidade de proteína e a respectiva absorbância. Para isso, então, vou selecionar a coluna da quantidade de proteína e a coluna da absorbância. Inserir gráfico, vou clicar e ele já vai me dar uma sugestão de gráfico de barras, que está errado, porque nós precisamos de um gráfico de dispersão. O gráfico de barras não me permite estabelecer essa relação entre a quantidade de proteína e a respectiva absorbância. Então eu vou aqui neste menuzinho do lado e vou alterar o tipo de gráfico. E vou escolher um gráfico de dispersão, que está aqui embaixo. Clico e aí vocês vão ver que vai ficar bem diferente do que estava antes. Então eu vou arrastar ele aqui para o lado. Só que na verdade esse gráfico está super incompleto. Um gráfico por si só ele é autoexplicativo. Qualquer pessoa tem que olhar para o gráfico e entender o que ele está representando. Então faltam várias informações nesse meu gráfico. Então eu preciso clicar aqui, vou nos 3 pontinhos e editar gráfico. Ele vai abrir o menu novamente. Primeira coisa que eu preciso informar, qual é o título desse gráfico? Então eu vou aqui em personalizar. Vou escolher aqui o título do gráfico, curva de calibração de proteína. Vou colocar esse título centralizado, só para ficar mais fácil. Segunda informação, o que está representado nesse eixo X? Que informação é essa? Que valores são esses? Então vou aqui e vou colocar um título do eixo horizontal, quantidade de proteína. Vou abreviar a proteína. E qual é a unidade disso? Microgramas. Perfeito. Ok, centralizado. Próxima informação, o que está representado no eixo Y? Então, vamos lá.
título do eixo vertical. Aqui é absorbância. Tá? Agora sim, qualquer pessoa que olhar para esse gráfico vai entender que aqui está estabelecida uma relação entre quantidade de proteína e a respectiva absorbância. E como a gente pode ver pelos pontos aqui, aquela ideia que nós tínhamos colocado antes, ou aquela nossa hipótese, de que conforme a gente aumentava a quantidade de proteína, aumentaria a absorbância, ela parece ser verdadeira, uma vez que quanto maior os valores de quantidade de proteína, maior a respectiva absorbância. Porém, se vocês notarem, esses primeiros pontos aqui eles seguem uma linearidade muito boa. E esse último ponto parece que aqui nós temos uma queda nessa linearidade, né? Ou seja, se eu dobro a quantidade de proteína em relação ao último ponto aqui, que é de 20 microgramas, passo para 40, o que nós esperaríamos? Que o valor de absorbância dobrasse. Nós temos aqui um valor de absorbância para o ponto de 20 microgramas, que a média é 0,0533, que é esse ponto que está aqui. Então, nós esperaríamos que esse valor aqui, dobrando a quantidade de proteína, fosse próximo de 1. Tá? E não, nós temos uma média de 0,710. O que isso nos indica? Que o nosso teste deu errado, que não está funcionando ou alguma outra coisa. Na verdade, isso nos indica que nós estamos chegando numa coisa chamada limite de detecção do método. Mesmo eu aumentando a quantidade de proteína, eu não aumento proporcionalmente o valor de absorbância. Esse valor aumenta, mas não é proporcional. O método está perdendo a sua sensibilidade, ele já não é mais capaz de detectar, né, a quantidade exata de proteína que eu tenho dentro do meu poço. Tá? Por isso, então, esse ponto aqui de 40, quando eu começo a perder a linearidade do meu método, tá, ele não pode ser considerado e não pode ser incluído na curva de calibração, porque ele está fora da linearidade, está fora daquela faixa linear aonde o aumento da quantidade de proteína gera um aumento proporcional na absorbância. Por isso, então, eu vou retirar esse ponto aqui da nossa curva de calibração. Tá? Então, vou apagá-lo aqui e vou apagá-lo aqui também. E aí, agora vocês vão ver que o gráfico vai mudar. Tá? Ele não mais vai chegar até 40, ele vai ficar até 20, que é o último ponto que nós observamos aqui. Tá? Isso foi para mostrar, então, para vocês uma coisa muito importante, que todos os métodos baseados em espectrofotometria possuem, que é justamente uma faixa de linearidade, uma faixa aonde o aumento da concentração ou da quantidade do meu analito gera um aumento proporcional na sua absorbância, na sua respectiva absorbância. Essa faixa é super importante e é essa faixa que nós utilizamos para detectar os nossos analitos. Tá? Saindo dessa faixa, tanto para cima quanto para baixo, tá, do limite de detecção, nós não podemos usar o método. Ok? Perfeito. Então agora nós temos o nosso gráfico, tá, onde nós podemos ver que existe uma relação clara entre quantidade de proteína e a respectiva absorbância. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a equação da reta. Para isso, então, eu vou clicar novamente aqui no meu gráfico, os 3 pontinhos, e vou pedir para editar o gráfico novamente. Tá? E aí agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou personalizar novamente o gráfico e vou aqui para a série de dados. Na série de dados eu vou pedir para ele adicionar uma linha de tendência, que é justamente traçar uma linha média entre esses pontos que nós temos aqui no gráfico. Clico aqui, ele já estabelece essa linha média, vejo que a nossa curva de calibração ficou muito boa, porque os pontos praticamente quase todos eles caem em cima da linha, tá? Ficou muito bom mesmo. Tá? E a partir dessa linha de tendência, eu vou pedir para o Google Planilhas calcular o que nós chamamos de equação da reta, que é aqui, usar equação. Clico aqui
e ele me dá exatamente a equação da reta. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, a equação de uma reta, tá? O valor de y é igual ao valor de x multiplicado por uma constante, que nós chamamos essa constante de a, então fica ax, mais um valor de uma outra constante, chamada de b. Essa é a equação da reta. Transformando esta equação para os nossos valores aqui do gráfico, o que nós temos? Quem é o nosso y? O nosso y é a absorbância. Então, a absorbância ela é igual a um valor de A calculado aqui, que é justamente 0,0212, tá? 0,0212, vezes o valor de x, que é justamente a micrograma de proteína, mais uma outra constante, que é 0,114. Tá? Então, agora nós calculamos a nossa equação da reta a partir dos dados que nós obtivemos na nossa aula. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para a concentração de proteína nesses poços. Então, simplesmente eu vou seguir os mesmos passos, tá, que eu acabei de mostrar para vocês e vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Uma observação importante aqui. Notem que agora no título do eixo horizontal, do eixo X, eu vou colocar aqui concentração de proteína. Isto está em microgramas por microlitro. Vou calcular agora a equação da reta para esses mesmos dados. E como vocês podem observar, a equação da reta ficou levemente diferente, com o valor aqui de A levemente diferente do valor que nós tínhamos calculado antes. Por quê? Porque agora nós estamos utilizando no eixo X a concentração de proteína e não mais a quantidade de proteína. Então a equação da reta para o cálculo utilizando concentração de proteína ficou em, vou botar mais acima aqui, absorbância igual a 5,31 vezes micrograma de proteína mais 0,114. O valor de B aqui ficou exatamente igual, porque B é o valor respectivo aqui quando eu tenho 0 de proteína, aonde a minha reta corta o eixo Y aqui. Perfeito? Ótimo. Calculado das duas maneiras. Vem uma pergunta. Quando que eu uso quantidade no eixo X e quando que eu uso concentração? Isso vai depender da necessidade do pesquisador. Se o pesquisador estiver investigando algum analito que ele precisa informar a concentração de esse analito, então ele vai utilizar uma curva padrão em concentração. Se o pesquisador estiver analisando um analito que ele vai expressar em quantidade desse analito, aí ele vai fazer um cálculo da curva de calibração diretamente em quantidade. Porque se vocês fizerem um cálculo utilizando uma curva de calibração em concentração, mas o analito tem que ser expresso em quantidade, vocês vão ter que fazer uma transformação, novamente, mais um cálculo matemático para poder gerar o resultado. E o mesmo acontece para quantidade. Se vocês utilizarem uma curva padrão em quantidade e o analito necessitar ser expresso em concentração, vocês vão ter que fazer novamente um novo cálculo matemático. Então, o uso de quantidade ou concentração depende do que vocês estão medindo, depende do analito que vocês estão medindo. Ok? Perfeito. Então, tarefa de cada grupo, fazer o cálculo tanto da curva de calibração em quantidade de proteína, quanto em concentração de proteína e determinar a equação da reta
tá? Para os dados que vocês coletaram em aula, ok? Perfeito? Nos vemos na próxima aula.